Bomba atômica do Alexandre de Moraes, ó, em pleno final de semana, o Alexandre vai aí pra cima do bolsonarismo. O Bolsonaro já tá apavorado. A Michelle postou uma mensagenzinha assim, que era um story que ela e o Bolsonaro, os dois com carinha de bunda, e ela assim abraçando o Bolsonaro dizendo, meu amor. O semblante da Michelle e o Bolsonaro na foto, e o Bolsonaro assim, a carinha dela quando ela tem que chegar perto dele, né? Isso é desespero de quem tá pra ser preso. Já foram avisados aí que o destino do Bolsonaro é a cadeia. Todo mundo começou a ver muita gente falando, mas o Bolsonaro foi indiciado, mas quando ele vai ser denunciado e como vai ser o julgamento? No meio jurídico começaram a falar, olha, esse julgamento, vi até comentarista da Globo falando isso e fica meio assim, esse julgamento aí vai demorar muito porque são 37 pessoas, vai ser igual o julgamento do mensalão, pode demorar anos. Eu falei, o quê? Esses jornalistas já estão querendo aí que dê pizza, né? Vai demorar anos o julgamento, o quê? Então o Alexandre de Moraes resolveu falar, não, vou cortar aí o mal pela raiz, antes que comecem esses boatos de que, vai demorar muito tempo e tal, eu vou tomar uma atitude. O Alexandre de Moraes resolveu jogar o Cristiano Zanin Martins e o Flávio Dino pra cima do Bolsonaro. Sabe quando alguém solta os cachorros? Então, vão agora o trio de ferro do STF pra cima do Bolsonaro. Por quê, Thiago? Porque o Alexandre tirou o julgamento do plenário. No plenário do STF iria demorar mais, porque aí o plenário ia ter que parar o que está fazendo para julgar os golpistas. Então o Alexandre de Moraes fez o seguinte, ele colocou na primeira turma. Para quem não sabe, depois do julgamento do mensalão, foi em 2012, o julgamento do mensalão, para quem não está lembrado, foi no período eleitoral das eleições municipais de 2012. E aí a Globo fazia aquilo e ligava os petistas ali que estavam sendo condenados sem provas ao Haddad, que era candidato à prefeitura de São Paulo, mas não deu certo. O Haddad ganhou, para ver como a Dilma estava com a popularidade em alta antes aí das jornadas de 2013. Foram meses de julgamento do mensalão, porque eram centenas de réus. O STF parou toda a sua pauta. Parou. Não se julgava mais nada no Brasil, só mensalão. Por quê? Porque a Globo precisava dar matérias aí em período eleitoral para tentar atrapalhar os candidatos do PT, senão o PT ia ganhar metade das prefeituras do Brasil. Essa é a verdade, tá? Aí o que acontece? Depois, criaram duas turmas no STF. São 11 ministros, sem o presidente, e sobram 10. Os outros 10 ficam em duas turmas com 5 ministros cada. E aí, cada uma dessas turmas tem poder de plenário. Então, se a primeira turma ou a segunda turma julgou algo, é como se o plenário tivesse julgado. Isso está no regimento do STF. Por quê? Porque aí era como se você tivesse 2 Supremos Tribunais Federais, e aí como ficou muito atrasado, porque ficaram meses julgando só o mensalão para dar manchete para a Globo, eles podiam julgar no dobro da velocidade. Só que o volume de processo no Brasil vai aumentando a cada ano, e eles mantiveram as duas turmas até hoje. Para você ter ideia, de lá para cá, nesses 12 anos, só um julgamento na história foi julgado por uma turma e depois o julgamento foi levado ao plenário, que é o julgamento da suspeição do Sérgio Moro contra o Lula. Porque o Lula ganhou na segunda turma e aí pela primeira vez na história resolveram pisar na lei e falar, não, vamos julgar no plenário também, que talvez a gente vire. E aí o Lula ganhou no plenário também. Foi até melhor. Fizeram essa injustiça aí com o Lula, ele ganhou nas duas. Pronto. Foi o único. No caso, o Alexandre falou, eu vou levar o julgamento para a primeira turma. A primeira turma do STF tem Alexandre de Moraes, Luiz Fux, Carmen Lúcia, e aí tem Flávio Dino e Cristiano Zanin Martins. Pois bem, não dá para dizer que alguém vai ficar surpreso com o resultado desse julgamento, né? Uma chance gigantesca de ser um 5-0, mesmo o Luiz Fux sendo um fascista lavajatista maldito, ele, nas votações aí, ele tá votando sempre contra o Bolsonaro. Mesmo se ele, por acaso, votar a favor, o âmago fascista dele aflorar novamente, sair dele e ele votar a favor do Bolsonaro, é 4-1. Mesmo se a Carmen Lúcia, também lavajatista, apesar que ela era chamada de frouxa pelo Dallagnol, mesmo se ela votar aí a favor, e não vai, ela vai votar contra os bolsonaristas, a Carmen Lúcia não vai mudar nada. Por quê? Porque temos Alexandre, Zanin e Flávio Dino. Então o Alexandre de Moraes deu um jeito aí de falar, peraí, no plenário, geralmente é 9-2. Só o André Mendonça e o Cássio Nunes. Eles nem vão votar esses dois aí, viu? Eu vou colocar aqui na primeira turma do STF, eles não votam, eles estão na segunda turma, e pronto, chance enorme de um 5-0 aí para mandar prender todo mundo. Óbvio, se um desses 5 aí quiserem mandar para o plenário, eles podem. Então fica aí, talvez o Fux queira mandar algum dos julgamentos para o plenário, ou a Carmen Lúcia, ou talvez o próprio Alexandre, eles podem.
Mas não se espera isso. E na primeira turma tende a ser tudo muito mais rápido. São menos ministros, as votações são bem mais rápidas, né? É menos da metade do tempo de votação. Não votam 11, votam só 5. Tudo pode ser aí a toque de caixa, que é como os ministros do STF querem. Eles querem esse julgamento acabando no primeiro semestre de 2025. Óbvio que isso não depende só deles, porque temos o Procurador-Geral da República, o Paulo Gustavo Gonet. Eu até falei dormir, porque parece que ele só dorme, tá dormindo, o Gonet ainda. Ele acorda, faz uma coisinha e volta a dormir. Aí começa a vazar na imprensa. Isso é vazamento de imprensa, que não tem fonte. Mas até agora, nas fontes sobre a Procuradoria-Geral da República, infelizmente acertaram todas. Falaram que ele ia juntar tudo num processo só. Parece que é o que ele está fazendo. Aí falaram que ele ia só depois da eleição. Aí falaram que ia ser só no fim do ano. Aí agora falam que é só depois do carnaval. Pois bem, essa é a imprensa ajudando o Gonet a prevaricar. E aí quando eu vejo que essas matérias geralmente saem em blogs de articulistas do Metrópolis e da Globo, que são bolsonaristas, aí dá aquela preocupaçãozinha, né? O Gonet tá prevaricando. Espero realmente que o Lula, caso o Gonet não comece a agir fortemente, não mude aí da água pro vinho, que o Lula tire o Gonet em setembro do ano que vem. Lembremos, o Gonet tem mais 10 meses de mandato apenas, e que aí em setembro do ano que vem o Lula coloca aí, tem vários nomes melhores aí que o Gonet, entre eles, eu sempre falei aqui, o procurador aí do Tribunal de Contas da União, do MP de lá, que é o Lucas Furtado, que sempre foi para cima dos lavajatistas e dos bolsonaristas, mesmo no governo Bolsonaro, mesmo quando o Moro era super-ministro do Bolsonaro. E agora também já pediu aí o bloqueio de 56 milhões de todos os indiciados, ou seja, o cara não dorme em serviço. Já o Gonet, meu Deus, vamos esperar aí o Gonet, mas os ministros acreditam que mesmo a denúncia sendo feita em fevereiro, eles conseguem julgar tudo até junho. Vou falar, 4 meses para você fazer a fase de instrução, a defesa das partes, sendo que essas partes têm advogados milionários, advogados que eles pagam milhões e que sabem como atrasar um processo. Vou falar, achar que isso vai durar 4 meses é difícil, viu? Bem difícil. Mas o fato sendo na primeira turma, apenas os ministros conseguem ali, tem prazo, enfim. Porque no judiciário brasileiro, o que acontece é o seguinte, o juiz dá prazo ali de 10 dias, aí os advogados, 10 dias são úteis, né? Aí tem feriado, não sei o quê, 10 dias são 2 semanas, né? De segunda a sexta que conta. Aí tem um feriado, já é mais de 2 semanas, ou seja, dá 15, 16, 17 dias. Aí, o que acontece? O advogado geralmente é no último dia que envia. Para quê? Exatamente para usar o prazo inteiro, né? Sabe que o cliente dele vai ser condenado. Aí o advogado manda alguma coisa para fazer a chamada chicana. Se você já viu Fórmula 1, tem lá chicane, que é quando o carro ele faz assim, né? É um S bem curto que tem que ser baixa velocidade. Chicana jurídica é o mesmo, é para travar o processo e para demorar. E aí os advogados sabem fazer isso. Se o juiz não quer, e no caso na primeira turma são poucos, o relator é o Alexandre de Moraes, ele não vai deixar, ele já vai falando, não vai ter mais prazo para isso não, que eu sei que você está fazendo chicana. Eu lembro no julgamento do Mensalão, essa era a palavra mais utilizada aí pelo Joaquim Barbosa. E por outros ministros. Aí os juízes mandam, na parte do prazo do juiz, que é o que mais demora no jurídico brasileiro, né, na justiça brasileira, é quando o juiz tem tempo que quiser para dar sentença. Aí o juiz demora 6 meses, 1 ano, 2 anos às vezes. Nesse caso aí, essa parte eles fazem rapidamente. Eles vão lá, em 1 semana tá pronto. E aí, pronto. Condena-se e aí já pode prender todos esses bandidos. O que o STF quer é o seguinte, é que na pior das hipóteses, acabe o julgamento em 2025, para que todo mundo esteja preso mais tardar 2025, porque eles não querem entrar no ano eleitoral. Eu fico pasmo com a cara de pau desse pessoal aí, que quando era para prender petista sem prova, quando era para pausar vamos paralisar todo o STF, não se julga mais nada no Brasil. Vamos julgar aqui só o Mensalão contra os petistas. Era em período eleitoral, aí não tinha problema sem ano eleitoral, sem período eleitoral. E lembremos, dos ministros que tinham lá, quase todos indicados pelo Lula e pela Dilma, tá? Só traidor, indicava um traidor atrás do outro, com um procurador-geral que tinha sido indicado pela Dilma poucos meses antes. E aí eles ferrando ali, prendendo petistas sem provas, prenderam o Zé Dirceu, o Genuíno, era um atrás do outro ali, tava passando o trator
em período eleitoral. Não era nem que era ano eleitoral, não. Era no período eleitoral, no meio da campanha. Aí quando é contra bolsominion, quando é contra fascista, aí é assim, o diretor-geral da Polícia Federal enche a boca para falar que, olha, a minha Polícia Federal não faz espetáculo. Você pode ver que não tem fotos dessas prisões, não tem vídeos, não tem nada. Quando era contra petista tinha foto, tinha vídeo, tinha tudo. Tinha o japonês da Federal lá com todo mundo, não tinha. E aí o que acontece? Isso cria no imaginário da população aquilo, petista é tudo bandido, porque você vê a foto do cara sendo preso, algemado, você vê a foto lá do cara com o japonês da Federal, e aí criava aquilo no imaginário da população. Quando chega à esquerda, você vê como a esquerda é ruim de comunicação, até numa coisa tão simples. O cara enche a boca pra falar que não faz. Era pra ter o Tenente Coronel Cid algemado, com carinha de bunda, assim. Era pra ter o cara quer ser preso fardado, prenda ele fardado. Teve um coronel que falou que queria colocar a farda. Aí os policiais meio que riram, porque, pô, não vai ter foto essa prisão. Não tem foto na Polícia Federal do Andrei Rodrigues. Excelente aí o trabalho deles de investigação. Demorou muito, mas excelente. Só que uma coisa simples de comunicação, que seja preso fardado para a população inteira, ver e falar, ó, militar é bandido também. Não pense que militar salva, que na época da ditadura não tinha corrupção. Ó, é bandido, ó, o cara aí, ó, general preso de farda. É isso, ó, hora que for prender o Bolsonaro, mostra ele chorando, com lágrima, algemado, tem que mostrar. Mas não. Até nisso, quando é contra petista é de um jeito, quando é contra a extrema-direita é de outro. Quando é contra a extrema-direita, não vamos denunciar o Bolsonaro agora porque é período eleitoral. Pô, mas não é nem eleição para presidente, é eleição municipal. Não, mas não pode. Oh, não podemos também julgar em 2026 porque é ano eleitoral. Eu peço a sua inscrição no canal, vamos seguir aqui na luta contra essa corja maldita e falou!